de boa noite a todos e a todas. Seja mais uma vez bem-vindo a uma edição do nosso clube de leitura da AMB. Professora Vivian, desculpe se eu errar na pronúncia do sobrenome, professora Schlesinger. Mais uma vez, seja bem-vinda, né? Nosso clube de leitura ele foi formado por associados e associadas da AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros. É um clube de leitura que está iniciando. Nós estamos, eu acho que na quinta obra, né? Quarta obra, né? Quarta obra. Estamos engatinhando, pouco a pouco o clube vai ganhando musculatura, né? Os colegas vão se perdendo um pouco a timidez, e a prova disso é o último evento que, de um mês atrás, é sempre as últimas quartas-feiras do mês, né? Como hoje, dia 25 de agosto. A prova disso é que na última quarta-feira de julho, a participação já foi mais assim, mais efetiva, né? Mais efetiva, né? O colega Kelps compõe a Secretaria Cultural, é diretor da Secretaria Cultural da UNB, também é um assíduo organizador do clube. Clementinha é nosso consultor, nos dá o suporte. O nosso mediador de hoje é o colega Lourenço, do Paraná, que também compõe a Secretaria Cultural da UNB, e ele que vai conduzir aqui. Então, a minha palavra é bem breve, apenas para dar as boas-vindas a todos os colegas que aqui estão, e principalmente a nossa professora Vivian, renovando os agradecimentos pela participação, por engrandecer o nosso clube, tá bom? Vou passar a palavra, então, ao amigo Lourenço, que vai tocar aí o evento de hoje. Boa sorte a todos. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse encontro. Eu cumprimento o colega Tiago Brandão e, nesse momento, estendo a todos os colegas que estão participando desse clube da leitura. Hoje será debatido o terceiro livro, com o título A Incrível e Triste História da Cândida Herêndira e Sua Avó Desalmada, do grande Gabriel Garcia Marques, que é um prêmio Nobel de Literatura, o primeiro de 3 livros do bloco da literatura latino-americana. No final, anunciamos os demais livros que farão parte dos nossos próximos clubes, do Clube de Leitura. Agora apresento a escritora Vivian Schlesinger, palestrante do 4º encontro do clube, que fará uma palestra em torno de 25 a 30 minutos, ou mais, depende da nossa querida palestrante. Vou apresentar um resumo do currículo da nossa palestrante. Vive a mediadora de clubes de leituras, ministra oficinas de escrita e faz a curadoria de feiras literárias com autores brasileiros e internacionais. É poeta, com o livro Papaya na Madrugada, de 2011, da Dobra Editorial. Tradutora, tem poemas premiados no Brasil e no exterior. É jurado de concursos literários, tais como o Jabuti, e colunista de jornais de literatura, como o Jornal Rascunho e outros. É maratonista e avó. Obrigado. Então, agora, vou passar a palavra à nossa querida palestrante, que nos brindará com seus conhecimentos a todos. Fique à vontade. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Clementim, e estou muito feliz de participar de um grupo que está começando. Como eu disse antes, eu acredito muito em clubes de leitura por 1000 motivos. Eu acho que os vínculos que a gente forma através da leitura, eles são muito sólidos. E, então, os grupos tendem a se consolidar e durar muitos anos. Eu tenho vários grupos que já têm 9, 10 anos. E, claro, que tem pessoas que entram, pessoas que saem, pessoas que voltam, mas tem sempre um núcleo duro, que a gente chama, que acaba querendo até ler mais. Então, eu acho
fico muito feliz que vocês estão fazendo isso, e é muito bom poder participar disso. Tenho certeza que daqui a um ano vocês vão olhar para trás e dizer, nossa, passou tão rápido, né? E muito obrigada pelas palavras todas. Eu só quero dizer uma coisa, para encorajá-los a participar quando a gente for abrir, e logo vamos abrir, né, para perguntas e comentários. Num clube de leitura, o clube de leitura não é uma aula, ele não exige nenhum pré-requisito acadêmico, basta ler. E claro que quanto mais se lê, mais se aproveita da leitura e mais a gente tem a contribuir. Mas ninguém deve se sentir despreparado. Inclusive, eu vou contar para vocês o que não está no meu currículo, é que eu, na verdade, sou bióloga, eu não fiz curso de letras, e a única coisa que eu faço diferente é que eu leio bastante e gosto muito de ler. Então, acredito que vocês estão nessa mesma linha, e então não se acanhem de jeito nenhum. Não tem certo e errado quando a gente fala da interpretação de um livro. Pode ter um absurdo, é claro, mas existem muitas interpretações. E quanto melhor o livro, quanto melhor o autor, maior o número de interpretações. Então, e essas interpretações diferentes, de pessoas que vivem em estados diferentes, que têm ocupações diferentes, contribuem para o entendimento de todos. Então, realmente convido vocês a participar o máximo que tiverem vontade. Vou passar para uma apresentação. Então, vou pedir, eu sei que vocês estão no mudo, e tem a partir do final dessa apresentação, a gente vai conversar, mas se surgir alguma coisa nesse meio tempo, vocês queiram muito comentar, ou alguma coisa que não entenderam, não tem problema nenhum. Eu gosto de estrutura, mas eu também acho que a flexibilidade é muito importante. Então, também fiquem completamente à vontade. Então, vamos lá para a apresentação. Muito bem. Isso aqui é uma montagem que eu fiz, mas é de uma das capas do livro, que era exatamente assim, com essa figura feminina de cabeça para baixo. Então, eu achei muito interessante usar como tema, porque isso diz alguma coisa, quer dizer, no momento que o capista tem muitas capas, este livro e outros, né, do Gabriel Garcia Marques, mas quando este capista teve essa ideia, e ainda juntou com essa imagem do pavão, ele também, de uma certa forma, estava interpretando o livro. E essa figura herêndira, né, de cabeça para baixo, que eu acho que é a chave do motivo que esse livro, ou que esse conto mexe com a gente, né? Então, por isso eu usei, vocês vão ver essa imagem repetidamente. Na verdade, eu acabei invertendo para não ficar muito difícil. Bom, sobre a vida do Gabriel Garcia Marques, eu acho que todo mundo sabe muita coisa, porque ele nasceu em Aracataca, na Colômbia, em 1927. Portanto, quando ele nasceu, o modernismo nas artes já estava em pleno andamento. Mas existia dentro do modernismo, em certos países, em certas culturas, uma necessidade do fantástico, né? do mágico. Vou voltar depois a falar um pouquinho sobre isso, mas ele cresceu num ambiente onde ele bebia dessas duas fontes, da fonte do modernismo, mas também diretamente dessa fonte da magia, né? Ele foi, por uma questão de circunstâncias, criado pelos avós maternos, principalmente. Então, tinha a dona Tranquilina, que é essa imagem que vocês veem aí, que ele diz que ela tratava o extraordinário como algo do dia a dia, ou seja, se alguém contasse que via um fantasma e tal, ela não ria, ela não duvidava, ela fazia perguntas e ela incorporava isso à realidade que ela enxergava. E ela acreditava, de fato, como muita gente ali, que na casa habitavam espíritos e que se podia fazer premonições e se agir de acordo com essas premonições. Então, isso, claro, para uma criança é muito marcante.
e tem uma idade onde a criança vai perdendo a crença no que não é testável, cientificamente testável, né? Mas por ele ter tido tão próximo esse contato com a avó nesse ambiente, ele carregou isso e isso aparece com muita força na literatura dele. Então, ela dizia algumas coisas, contava algumas histórias para ele da maneira dela. E o avô dizia, isso tudo é bobagem, isso é conversa de comadre, mas ele incorporava as duas coisas, né? Então, o fato de que na escrita dele a gente não vê as emoções, a gente sente as emoções, mas ele não diz para a gente como o leitor deve se sentir, vem muito daí, porque ela contava essas histórias que para alguém na nossa cultura seriam fantasiosas, ela contava com muita naturalidade e até uma certa objetividade, se é que isso é possível, né? Já o avô deu a ele exatamente o outro lado da visão, que é, ele dizia, essa expressão é do Gabriel Garcia Marques, né? Ele era o cordão umbilical, a história e a realidade. O avô dele era muito interessado em política, muito interessado em história, e fazia longas caminhadas com ele, contando história da maneira completamente diferente do que a avó contava, né? E ele tinha também uma cultura e um interesse muito diversificado. Então, ele, mesmo num ambiente, não era um ambiente miserável, mas não era um ambiente de abundância, mas tinha algum acesso, tudo que tinha de acesso à cultura foi oferecido a esse menino. Então, eles sentavam e liam o dicionário juntos, e o avô falava até da etimologia das palavras, isso era uma grande fantasia também para o Gabriel Garcia Marques, imaginar que as palavras também evoluíam. E o outro grande interesse do avô era o circo, levava ele para o circo. Os circos iam de cidade em cidade, né, como aqui no Brasil, e ele levava esse menino sempre ao circo. Então, novamente, a gente vê esses elementos na literatura dele, completamente entremeados na literatura dele. A outra grande influência foi o Faulkner, que é um dos maiores autores de língua inglesa. Ele fez, digamos, com a língua, não exatamente do mesmo modo, mas ele teve o mesmo impacto sobre a língua, sobre a escrita, que o Guimarães Rosa teve aqui. Só que o Faulkner estava escrevendo, ele escreveu entre o final dos anos 20 e 1940, ele escreveu, acho que 20 romances, ou seja, era mais de um romance por ano. E ele escrevia numa linguagem que era acessível a públicos de repertórios muito variados. Então, um leitor muito culto ou um leitor muito pouco formado gostavam do mesmo jeito, e ele se tornou muito conhecido. Inclusive, ele acabou sendo convidado a ser roteirista, que foi algo parecido com o que aconteceu com o Gabo, porque os livros eram tão populares, imaginou-se que ele daria bons roteiros. De fato, ele ficou 20 anos em Hollywood escrevendo roteiros, escreveu, não me lembro mais, certamente foram mais de 20 roteiros de cinema, né, na época de ouro do cinema. E isso também influenciou, então, imaginando que o Gabo nasceu em 27, então, nos anos 30, na adolescência dele, nos anos 40, ele ouvia muito, se ele tivesse acesso, e ele tinha, né, do Faulkner. O Faulkner tem além da técnica narrativa, que é muito variada, mas ele usa narradores, por exemplo, tem livros dele onde você tem muitos narradores, todos em primeira pessoa, e cada um conta a história de um jeito, e o leitor que tem que juntar a história e saber quem está falando a verdade e quem não está. Isso é uma das técnicas. E o Gabriel Garcia Marques também usou isso, inclusive no 100 Anos de Solidão, por exemplo. A outra coisa que o influenciou, que o atraiu, são a questão dos temas históricos.
talvez até alguma semelhança nos ambientes, porque o Faulkner era do sul dos Estados Unidos, que era muito mais atrasado que o norte, né? E muito mais pobre. E na época que ele estava escrevendo, ele escrevia sobre o final do século XIX, que era o período pós-guerra de secessão nos Estados Unidos. E o sul ficou destruído, então as histórias dele se passam muito nesse ambiente. E o Gabriel Garcia Marques também, com esse interesse no Faulkner, possivelmente também com o que ele ouvia do avô, ele treinou o olhar para essa dificuldade. Digamos, ele não era de uma família abastada, mas era uma família que conseguia sobreviver razoavelmente. Mas ele se deu conta que o mundo não terminava aí. Então, as histórias do Gabriel Garcia Marques não se passam necessariamente em ambientes que ele viveu. Eles se passam muito em ambientes que ele sabia que existiam, que mais tarde até ele viajou e conheceu, né, e que são cenários rurais. Bom, ele fez jornalismo, aliás, ele contribuiu muito para o jornalismo na América Latina de maneira geral, e ele, inclusive, fundou na Colômbia um instituto para dar residências, né, bolsas de estudo, de trabalho, para jovens jornalistas que tivessem um projeto que o interessasse, mas eram bolsas que permitiam que a pessoa, o rapaz, a moça, só escrevesse, pesquisasse e escrevesse. Isso era uma grande novidade na época na América Latina. Tinha um ou outro instituto, uma ou outra residência muito limitada na Argentina, e que eu saiba, nos outros países não tinha. E o Gabriel Garcia Marques, então, fez essa grande contribuição. Com isso também, essa visão jornalista, esse trabalho, trabalhou bastante tempo como jornalista, ele acabou se inteirando de uma realidade, como eu disse, que não era a realidade dele, mas ele se sensibilizou muito por essa realidade, e até no ponto de vista político, ele criou uma série de ideias, enfim, para minha sorte, eu acho que para nossa sorte, ele não misturou, quer dizer, a literatura dele não era uma literatura política, mas ela era uma literatura sensível às grandes questões humanas. Eu digo sorte porque, se fosse uma literatura política, dificilmente a gente ia estar falando dele hoje. Quer dizer, passou o momento, aquela questão, já o autor fica ultrapassado, né? E ele tinha a noção de que o interessante é você tratar de universais. Então, é isso que ele fazia. Com isso, ele escreveu muito, ele produzia muito. E primeiro, em 1972, ele ganhou um grande prêmio internacional, que é esse Neustadt, que é um prêmio de muito reconhecimento. E em 82 ele ganhou o Nobel. E aí isso abriu muitas portas, apesar de que àquela altura ele já estava traduzido a muitos idiomas. Com relação ao legado dele, né, por que a gente fala hoje dele? Primeiro, uma das facetas mais marcantes da literatura dele é que ela é muito visual. Por isso me atraem as capas dos livros dele, que são muito coloridas, que são muito desenhadas, porque a leitura dele me dá essa sensação, e óbvio, não só para mim, porque ele era tão ligado ao cinema que ele, inclusive, se tornou um crítico muito sério de cinema e acabou dirigindo e escrevendo para muitos filmes, né? Ao mesmo tempo, com essa riqueza visual, as histórias dele não dão todos os detalhes. As histórias dele, às vezes, dão saltos, o que é uma vantagem e uma desvantagem para o leitor.
é uma vantagem porque permite ou exige do leitor, desafia o leitor a completar esses espaços, e cada um completa a sua maneira. Por outro lado, para aquele leitor que quer tudo mastigado, ele se frustra com o Gabriel Garcia Marques, né? Porque ele não dá muita explicação. As coisas acontecem, né? Mas, por outro lado, você lê um livro dele, como você participa do enredo, de uma certa forma, ele fica inesquecível, né? E com esses romances e contos, na verdade, a gente tem uma boa ideia, uma boa imagem do que era o país, do que era a Colômbia. Por isso que eles são chamados, às vezes, de crônicas. Eles não são crônicas no sentido estritamente literário, porque uma crônica, normalmente, é um texto curto que se refere a eventos efêmeros e que tem muita base na realidade. Ou seja, não é o caso aqui. Mas a gente consegue formar uma imagem do país, da vida, da linguagem, do comportamento, a partir da ficção dele. E o que ficou muito claro ao longo do tempo é que muito do que se aplicava à Colômbia não se restringia à Colômbia. Era muito parecido com o que acontecia no interior do Peru, no interior do Equador, no interior do Chile, de algumas maneiras também no interior do Brasil, apesar da gente ter uma barreira, digamos assim, da língua, mas as questões não são tão diferentes. E com essa fama, com esse acesso que as pessoas tiveram à literatura dele, sendo muito traduzido, resenhado em muitos jornais o tempo todo, e mesmo esse papel, digamos, polêmico dele na política, que a gente pode concordar, discordar, não importa, mas o que faz é que isso também o promovia. E, claro, ele sabia disso também. Então, isso também promovia os livros. Isso difundiu a literatura dele. Eu não estou aqui defendendo que um autor deve se engajar politicamente para difundir seus livros, mas é um fato. Isso sim acontece, né? Muitos autores, inclusive, escolhem não se envolver de maneira nenhuma na política e, com isso, abrem mão de um caminho, mas é uma questão de autenticidade. Eles dizem, esse não é meu caminho. No caso dele, as pessoas liam ou porque gostavam, e leem ainda, ou porque gostavam, ou porque simpatizavam de alguma forma com alguma coisa que ele manifestou politicamente. Isso teve um efeito sobre toda a literatura da Colômbia. Assim como vocês vão, no mês que vem, falar sobre Borges, e eu tenho um amigo argentino que disse que Borges não escreveu livros, ele escreveu toda uma literatura. Então, para um argentino escrever fora da sombra de Borges, ele precisa uma formação muito grande, muito forte, que hoje em dia já é mais fácil, mais comum. Mesma coisa aconteceu com Gabriel Garcia Marques, ele projetou uma sombra, mas inicialmente ele causou uma efervescência. Quando você tem um autor muito lido e muito amado, ele era muito popular, as pessoas gostavam, ele era realmente uma pessoa muito simpática no dia a dia, aparecem muitos imitadores, e isso não é necessariamente uma coisa ruim. Se você, como no Brasil a gente tem milhões de pessoas que jogam futebol, que querem jogar igual ao Neymar, talentos vão aparecer aqueles, já que nós temos milhões e milhões de tentativas, os que são bons vão aparecer. E aconteceu a mesma coisa na Colômbia. Então, ele foi um incentivo para uma onda literária, e a Colômbia se enriqueceu com isso. Além do mais, ele foi o primeiro colombiano e só o quarto latino-americano a receber um prêmio Nobel. Isso faz uma diferença muito grande. Bom, aqui só algumas das capas que eu gostei, que remetem a essa questão do colorido, do visual, né? Mas foram, no fim, 6 romances, 4 novelas, 6 livros de contos, 9 livros de não ficção. Portanto, ele escreveu muito sobre como escrever, sobre jornalismo,
sobre outros autores, 26 filmes que ele ou dirigiu, ou escreveu o roteiro, ou ambos, e 17 adaptações. Ele adaptou livros ao cinema ou ao teatro. Então, é uma obra muito grande mesmo, né? E, claro, a partir do momento do Nobel, é uma chancela, ainda que estava falando um pouco antes com o Clementinho, o Nobel tem algumas famosas falhas. O Borges, inclusive, é uma delas. Mas, assim, se me oferecerem um Nobel, eu não vou achar ruim por causa disso. É evidente que é um salto na vida de qualquer autor, né? E no dele não foi diferente. Bom, então, falando agora do conto especificamente, da Herêndira, né? Caso alguém não tenha terminado ou tenha lido há mais tempo, que era o meu caso, eu tinha lido há bastante tempo e reli. Mas é uma menina de 14 anos que vive com a avó, que é praticamente uma escrava da avó, e, sem querer, incendeia a casa, porque um dia ela está tão cansada que ela deixa uma vela incendiar a casa, e como castigo, a avó a coloca para se prostituir até pagar a dívida da casa. Mas é uma prostituição itinerante, ou seja, ela vai levando essa menina e montando quase que um circo para que as pessoas venham, os clientes venham utilizar os serviços da Herêndira, né? E, de fato, ela tem sucesso, essa abuela. Como ela não recebe nome na história, né? Eu chamo ela de abuela o tempo todo. Ela acaba realmente conseguindo que filas e filas de homens venham, se interessem. E, finalmente, no meio de todos eles, aparece um menino mais jovem, que se chama Ulisses, não por acaso, né? Remete ao Ulisses da literatura clássica, mas remete, mas não imita, né? Esse é um micro Ulisses, se a gente comparar com a força do Ulisses clássico, né? Mas a Herêndira enxerga no Ulisses uma oportunidade para escapar daquela vida, e ela o convence a matar a avó. E tem toda uma cena assim, bastante tosca de tentativas e tal, e ele acaba conseguindo matar a avó, e ele acha que nesse momento é que ele vai ficar com o prêmio, né, que é a princesa Herêndira, e nada disso, ela cata um colete de ouro com ouro que tinha lá e foge e desaparece. Então ela o trai, né, nesse sentido. O próprio Gabo contava que isso era uma história que rodava pela Colômbia, pelo interior da Colômbia, no século XIX. De fato, que tinha algum fundo real de alguma avó que fez isso com alguma neta, e se tornou um mito. E a partir de ouvir este mito, ele se interessou e escreveu a história. E, claro, esta novela foi publicada em 72, mas ele já tinha a ideia, ele já tinha essas personagens na cabeça, porque no 100 Anos de Solidão, as duas já aparecem, a Herêndira e a abuela, e o 100 Anos de Solidão foi publicado em 67. Então, ele tinha essa característica também, os personagens dele apareciam várias vezes nos livros, e ele estabelecia uma relação com os personagens, ele dizia que ele não podia abandoná-los. Tinha alguns que ele gostava muito, alguns que ele detestava, mas ele não podia abruptamente abandoná-los. E esse é um desses casos. E aí nós temos, então, esses 3 personagens que, na verdade, poderiam ter relações amorosas, mas, na verdade, é exatamente o contrário. Você tem a Herêndira, que, na verdade, ela não é amorosa com a avó, mas ela é submissa, e, ao final, ela causa a morte da avó e ainda trai o herói, digamos assim. Então, ela, de uma certa forma, é uma anti-heroína. Tem a abuela, uma avó que a gente esperaria só carinho pela neta, é exatamente o contrário.
Tem o Ulisses, que se apaixona pela Erendira, a maneira dele, ele é um contrabandista também, ele não é um santo, mas ele realmente é apaixonado por ela e faz algo que ele não queria fazer, que é esse assassinato. E entre o próprio Ulisses e a abuela acaba se gerando uma relação, quer dizer, ele era inicialmente um usuário dos serviços da Erendira e ele acaba se tornando o assassino da abuela. Então, os três personagens, as três possíveis relações são relações de bastante raiva, de bastante violência. Quando a gente fala da estrutura dessa novela, aliás, só uma palavrinha sobre as imagens que eu estou usando. Eu usei imagens de peças de teatro que foram encenadas sobre essa novela, do filme, as que estão disponíveis. Então, eu fui usando as que eu achei mais interessantes, mas elas podem ser muito diferentes do que cada um imaginou. Às vezes você imagina, inclusive, a personagem de uma maneira completamente diferente. Então, quando vocês forem falar, fazer seus comentários, não se acanhem se alguém tiver vontade de dizer, nossa, mas esse Ulisses não tem nada a ver com o Ulisses que eu imaginava, ou algo assim. Isso também faz parte daquela sensação que a gente tem quando assiste um filme, que é uma certa decepção, a gente fala, o livro é melhor. O livro é melhor porque a gente lê devagar e a gente faz o filme na cabeça. Fazemos o próprio filme, as próprias imagens. Quando você vai ao cinema e assiste, ou quando você assiste na televisão, além daquilo tudo ser muito rápido, você não tem tempo de refletir, já vem tudo pronto. Mas pronto segundo a imaginação de outro. E isto é sempre menor do que a sua própria imaginação. Opa, perdão. Bom, essa novela é essencialmente o que a gente chama de Bildungsroman, que é um termo alemão, que vocês conhecem, que é o romance de formação, né? Só que aqui, no caso, é um romance de formação do anti-herói. Quando a gente faz oficinas de escrita e tal, fala-se que o herói ou o protagonista vai ter um arco, né, de ação e de crescimento. Ele vai encontrar vários obstáculos e, ao final, ele vai ser uma pessoa melhor do que ele era no começo. Aqui é exatamente o contrário. Ela começa numa infância que é só uma existência, na verdade, ela não tem infância, é só sofrimento, até uma maturidade onde, quando ela se dá conta do sofrimento dela, ela exerce a mesma tirania sobre outra pessoa. Então, ela, na realidade, repete o ciclo. É como se ela entrasse na roda de novo para fazer aquilo que a avó fez. Bom, essa foto, eu não sei se alguém já teve oportunidade para a Colômbia, eu não tive, mas eu soube, fazendo a pesquisa, que Aracataca, que é a cidade natal, foi utilizada e também foi montada uma cidade perto para se fazer esse filme e para se filmar os 100 anos de solidão. Por isso que se chama Aracataca Macondo, que é a cidade dos 100 anos de solidão. Na verdade, quase todas as histórias do Gabo se passam nesse tipo de ambiente. E essa faixa que vocês estão vendo aqui, ela fica pendurada mesmo lá nessa cidade, que é como se fosse um cenário ao ar livre, né? Bom, é um local que ele não dá todos os parâmetros geográficos, mas a gente sabe que é uma paisagem caribenha, que é as histórias dele muitas vezes se passam no interior andino e nem falam nada de mar, de água. Aqui ele faz referências à água, né? Tanto que no final a Erendira some, ela vai correndo pela praia e desaparece. Mas ele sempre usa esse tipo de paisagem.
Então, é o que eu chamei de um mito regional genérico. Esse termo, não sei se existe, mas é um genérico no sentido de... existem muitas paisagens como essa, não só na América Central, mas na América Latina toda. No nosso Nordeste tem muitas paisagens parecidas com essa. Se você tirar o mar, no nosso Centro-Oeste também. E com isso, uma enormidade de leitores pode se identificar com esse ambiente. Isso contribui para você aceitar a magia. Que a gente, quando começa a ler um romance, mesmo que seja 100% realista, em algum momento, quanto melhor o romance, mais cedo vai acontecer, você vai fazer um pacto com esse autor e você vai suspender a sua descrença. Então, quando acontecer algo que você fala, mas isso é impossível, você está lendo o livro, e se o livro é muito bom, você não vai pensar, isso é impossível. Você vai entrar na história. Pode ser que depois, analisando, você diga, aquilo foi uma forçação de barra, aquilo é impossível, né? Aquelas coisas, aquelas cenas de Missão Impossível e tal. Mas se o livro é bem escrito, por mais irreal que seja, você entra nessa fantasia e participa dela. Esses cenários contribuíam para isso. Então, o que é esse realismo mágico? Primeiro, é aquilo que a avó dele fazia, né? Narrar, seja o que for, um assassinato, a prostituição de uma menina de 14 anos, os estupros que essa menina sofria, com a maior frieza. A emoção fica por conta do leitor, né? E existe uma harmonia entre o que é real e o que é fantástico. Não tem um choque. Não é que os personagens só veem o fantástico quando estão sonhando, ou quando bebem, ou quando usam alguma droga. Ele faz parte o tempo todo, né? O que significa que você tem que ter uma certa flexibilidade psicológica, você tem que estar predisposto a aceitar. Isso é o trabalho do autor. Você não tem que nascer predisposto. Claro que eu coloquei aqui, tem culturas que favorecem e culturas que não favorecem esse tipo de aceitação, né? Então, por exemplo, na África, na América Latina, todo o leste europeu, você tem muitos autores que usam diferentes formas de realismo mágico e é perfeitamente aceito. Eu lembro uma vez uma conversa lá com o Mia Couto, na Companhia das Letras. Ele é biólogo, né? Mas ele escreve aqueles livros todos que tem muito realismo mágico, e ele disse, olha, o realismo mágico, para nós, é mágico. Para os meus compatriotas, é realismo. Não tem nada de fantástico ali. Para eles, isso faz parte do dia a dia. Então, é uma cultura diferente. A cultura de boa parte do hemisfério norte, apesar da literatura vir de muita literatura fantástica, ela, no século XIX, no século XX, ela se fixou muito no realismo. Então, com essa formação, a gente tem mais dificuldade para ler. Isso, às vezes, é uma barreira, né? Então, eu coloquei aqui 2 quadros, um brasileiro de realismo mágico, aliás, um brasileiro, não, desculpa, um colombiano de realismo mágico, e aqui um Chagall, que era do leste europeu. Vocês podem ver que tem pessoas voando, tem um cavalo, na mesma cena que tem uma moça se balançando, completamente natural naquela literatura, naquela arte. Bom, só mais alguns comentários com relação à linguagem, né? Porque tudo que a gente fala do livro ele só faz isso com linguagem, né? Diferente do filme, que tem imagem, tem som, tal. Ele não tem nada, ele só tem palavras. Então, primeiro, o livro inteiro é narrado em terceira pessoa, mas ele não mostra o que as pessoas sentem. Então, eu tenho aqui uma foto de uma cena de estupro que aparece no livro, mas não é contada do ponto de vista dessa menina, do que ela está sentindo.
ela é relatada. É o contrário, por exemplo, do que a Clarice Lispector faz. A Clarice Lispector quase não conta o que está acontecendo ao redor dos personagens, é quase só o que se passa na cabeça deles. Você quase que tem que inferir os fatos ao redor. Aqui é o contrário, né? Bom, a linguagem poética, é claro, uma atmosfera opressiva o tempo todo. A gente sente essa abuela presente mesmo depois que ela morre. O que ele faz com a sintaxe, ele repete algumas palavras e repete o final de uma frase, às vezes, ao começo de outra, muitas vezes. Isso tem um efeito de encantamento. Encantamento não necessariamente no sentido de que é bom. Ele te encanta, ele te leva junto. Você termina uma frase com algumas palavras e começa a próxima, você não tem interrupção, é uma continuidade. Outra coisa, ele tem figuras muito variadas, muito fortes. Por exemplo, a própria abuela, né? A maneira que ela é descrita, ela é muito caricatural. Eu até achei que essa imagem do filme não correspondia à abuela que eu imaginei. Eu imaginei alguém muito mais gorda, muito mais feia, com os cabelos completamente desgrenhados, né? Então, nisso, ele é mais forte do que a imagem do filme. Ele usa prenúncios, né? Esse é o termo, eu não sei como é o termo literário em português, com certeza existe. Mas, assim, desde o começo, você lê o livro, começa o livro, incendiou uma casa inteira, você pode não ter parado para pensar nisso, mas lá no fundo você já sabe que vem tragédia, que a tragédia não terminou aí. E, de fato, a maior tragédia é a vida da Erendira, né? É a vida que segue isso. E ainda, ao final, ele faz uma espécie de brincadeira com o leitor, que entra o narrador e fala que ele conheceu essas pessoas, né? Então, você leu tudo isso, cheio de realismo mágico, de coisas impossíveis, impossíveis na nossa cultura, e, de repente, alguém conheceu essas pessoas. Aí ele está dizendo isso tudo é verdade. É aquela tarja que vem no começo dos filmes, baseado em fatos reais, isso dá uma legitimidade. Do ponto de vista literário, independe se é real ou não, mas ele compra o leitor. Se ele não comprou o leitor até aqui, aqui no final você está totalmente vendido. Bom, vou passar rapidinho, porque eu acho que vocês têm que ter tempo para conversar. O grande tema, ou um dos grandes temas, é a prostituição e a ilegalidade. Eu até iria gostar muito de ouvir as opiniões de vocês, que têm conhecimento muito maior de como se lida com isso. Porque nesse livro, por exemplo, a polícia nunca vem verificar a idade dessa prostituta. Como é que ela viaja país afora? Prostituição era ilegal, e muito mais prostituição infantil. Ela montava esse circo, essas filas todas, e ninguém via nada. Então, é um comentário, ele está fazendo um comentário aqui, mesmo sem mencionar. A questão da família, né, que a sociedade colombiana, muito como era a nossa, em grande parte ainda é, que é centrada, hoje ela é centrada no celular, mas ela era centrada na família, né? E tudo era, além de muito paternalista e tal, mas o fato de ser centrado na família não quer dizer necessariamente que é bom, porque aqui a Erendira era leal à avó, porque é a família dela, e olha o que a avó fazia com ela. E, finalmente, o tema da violência, que está sempre presente nos livros dele, muitas vezes até de maneiras muito mais sanguinárias do que aqui, porque aqui você tem uma cena de muita violência no final, mas existe a violência da vida toda da Erendira, né? E tem muitas, como eu disse antes, muitas possíveis interpretações. Tem a interpretação de que o livro está tratando de uma exploração econômica, onde, obviamente, a abuela seria o poder opressivo.
O livro pode ser visto como uma discussão sobre o preço da liberdade, né? O que você precisa fazer para ser realmente livre. Então, você precisa matar a sua família, você precisa fugir da sua família, você precisa será que para ser livre, se você precisar trair alguém, vale a sua liberdade? Outra interpretação, a interpretação psicanalítica, que é um conflito, né, entre o consciente e o inconsciente, onde a Erendira seria o concreto, o consciente, e a abuela estaria na cabeça dessa Erendira, né? Seria algo contra o qual ela luta. E, finalmente, uma que eu gosto muito, por ser bióloga, porque eu acho que todos nós temos um lado biológico muito mais forte do que a gente gostaria de admitir, que é, em crises, tem duas possibilidades: ou o ser humano permite que aflore o seu melhor, ou ele permite que aflore o seu pior. Que quem não reagir de uma maneira ou da outra, com certeza vai ser eliminado numa crise, vai perder numa crise, né? Então, para sobreviver a uma crise, uma guerra, uma prisão, um campo de concentração, das duas uma, ou a pessoa tem que ser muito altruísta, muito generosa, ou ela tem que ser completamente voltada para si e fazer tudo o que for necessário para a sua sobrevivência. E aqui, então, seria uma pessoa que tem esta atitude, né? Que ela, para sobreviver, ela se coloca acima dos outros. Isto era o que eu tinha pensado. Com certeza, bom, para falar de Gabriel Garcia Marques, a gente precisaria, no mínimo, umas 5 horas para começar. Mas eu acho que todo mundo deve ter impressões, comentários, e seria muito bom, então, eu gostaria muito de ouvir. Agora, cadê o nosso mediador? Achei. Oi, professora. Obrigado, professora Vivian, por nos ter brindado com seus conhecimentos sobre a obra e sobre o nosso querido Gabo, nosso Prêmio Nobel de Literatura. O que eu achei interessante nessa obra, acho que ela é bem atual, onde identificamos como os conceitos de sexo e gênero influenciam a forma como mulheres e homens são tratados numa sociedade patriarcal. Então, eu tive muito, ao ler essa obra, me trouxe muito essa questão, essa discussão de sexo e gênero, e a diferença que a sociedade patriarcal ela desenvolve beneficiando a pessoa do gênero masculino, do sexo masculino. Não sei, essa foi a impressão que eu tive da obra, esse viés da obra. Então, agora estamos abertos às perguntas. As pessoas que tiverem alguma pergunta a fazer à nossa palestrante, então terá até 3 minutos para fazer seus comentários, perguntas, e daí para que a nossa palestrante possa nos esclarecer aqui as nossas dúvidas. Tem o doutor Franco, que levantou a mão. Doutor Franco, gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Nosso palestrante, fique à vontade. Boa noite a todos. Vivian, mais uma vez aqui juntos, parabéns pela belíssima aula maravilhosa que você falou. Eu já li vários livros do Gabriel Garcia Marques, gosto muito. O livro que eu mais reli até hoje, acho que umas 7 vezes, foi Os 100 Anos de Solidão. E esse conto eu já tinha lido há muito tempo atrás e reli agora, e ele é extremamente atual. Eu só vou fazer algumas observações. Uma coisa, primeiro, interessantíssima, foi a questão da Aduela levar os restos dos ossos do marido e do filho junto na viagem. Que coisa mais fantástica um negócio desse. Achei muito legal isso, né? E até tem uma hora que um carregador carrega e fala assim, nossa, parece que isso aqui é um monte de gente dentro desse caixote, né? E aí uma coisa interessante é o seguinte, veja só, a Erendira, né,
ficou com a avó, já tinha uma vida de escrava, depois passou uma vida de escrava prostituta, depois ela ficou com os religiosos e passou a ser uma escrava de novo ainda. Então, o que ela via, a impressão que eu tive, é que a vida era uma eterna escravidão. E aí, no final, a história do Ulisses, com aquele amor todo, ela deve ter botado na cabeça para assim, eu só vou ser uma escrava do Ulisses de outra forma, mas eu vou continuar sendo sempre uma escrava. Então, a única saída mesmo é fazer o quê? Me livrar da avó, me livro do Ulisses de tacada e começo minha vida onde eu vou achar liberdade com um pouco de dinheiro. Então, a impressão que eu tive que foi mais ou menos essa a história dela. Falou assim, a liberdade vai ser essa. Eu sozinha, com dinheiro e ponto final. Muito bem, parabéns, William, parabéns para os colegas aí da MB pela organização. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Para quem não sabe, eu sou desembargador aposentado de São Paulo. E agora especialista em 100 anos de solidão, porque eu não li 7 vezes. Preciso reler de novo. Muito bom. Temos mais... não sei se a professora gostaria de ter algum comentário sobre a fala do nosso colega, do Franco. Desculpa, não entendi. Não sei se a professora gostaria de tecer algum comentário sobre a fala do Dr. Franco. Bom, primeiro eu acho importante isso, a questão dos ossos, que o Pocusa falou, essa coisa da presença dos mortos, né, que é tão verdadeira nessa cultura, e também, por exemplo, lá na cultura africana, que o Miyakoto se referia, também a gente vê até em desenhos animados da América Central, que as pessoas se consultam com os mortos, e elas agem de acordo com o que elas interpretam que os mortos disseram. Então, os mortos estão presentes na vida deles. Essa coisa de carregar os ossos, assim, ela provavelmente matou o marido e, mesmo assim, o marido faz parte da vida dela, né? Então, eu achei muito importante que você mencionou isso. E, bom, sobre a atualidade do livro, é assustadoramente atual, né? Vocês devem saber muito mais do que eu até, mas eu sei que esse é um tema enorme mundialmente hoje em dia, né? A questão da prostituição infantil, geralmente começa com pessoas próximas, não necessariamente a avó, mas pessoas próximas mesmo. Então, é um tema inesgotável. Só mais uma coisinha, é emocionante no livro, quando ela está assim, achando que vai morrer, porque ela não aguenta mais fisicamente receber tantos homens numa fila enorme. E aquilo é muito emocionante, ler aquele trecho. A gente começa a achar que ela vai morrer ali mesmo. Não tem jeito, não vai para frente, porque não há quem, em força humana, consegue fazer uma atividade como essa, na verdade, nessa intensidade. Eu esqueci de falar isso aí. Concordo 100%. Então, agora temos a Daniela Nino, que levantou a mão para dizer uma. Fique à vontade. Boa noite, professora. Eu também já havia assistido aulas da senhora na APAMAGES, um prazer revê-la, sempre muito produtivas as suas explanações. Com relação à obra do Gabriel Garcia Marques, eu já li alguns outros livros, né? Não com a intensidade do Franco, mas, né, e a questão da prostituição sempre volta, né? Sempre aparece, né? E muitas vezes eu gostaria de saber da senhora qual na verdade é a ideia do Gabo a respeito da prostituição, porque muitas vezes ele apresenta a prostituição com uma naturalidade. Tudo bem, eu entendi que ele tem essa questão de apresentar os problemas com frieza, a senhora pôs isso na exposição, mas ele traz a prostituição muitas vezes como uma coisa corriqueira na vida
do povo, principalmente da América Latina, né, infelizmente, e nesse caso me parece assim que ele coloca como a forma de redenção, digamos assim, das mulheres da prostituição, sempre a necessidade da intervenção de um homem. Então, o falecido tirou a avó da casa de prostituição, era o que diziam, né? Ele fala, ele teria tirado e teria dado toda a vida que ela tinha na casa do deserto. E depois a Erendira precisa do Ulisses para conseguir se livrar da opressão a que a avó submetia, né? Ele traz tudo isso como uma crítica ou só uma descrição dessa sociedade patriarcal, da dependência da mulher em relação ao homem. Eu gostaria de ouvir a senhora sobre essas questões que me surgiram na leitura. Eu acho que é uma ótima questão, assim, com relação à maneira que ele apresenta, a gente fica um pouco chocado se você lê vários livros dele, né, com essa naturalidade, mas eu acho que essa é parte da intenção. Eu não diria que neste livro existe uma crítica muito forte, porque o sofrimento dessa menina é uma coisa insuportável, né, mas na obra dele, e aliás, em algum dos meus slides, eu até fui olhar como é presente o tema da prostituição na literatura latino-americana. E nem sempre como algo negativo. Muitas vezes, exatamente como uma coisa que faz parte da vida. E, por mais que isso possa parecer chocante para a gente, é realmente uma realidade, mesmo em lugares muito pequenos. Eu acho que a crítica dele, em outros livros pelo menos, quando ela existe com relação a isso, é muito mais com relação à hipocrisia com a qual as pessoas lidam com isso. É proibido, é imoral, etc. Porém, todo mundo, de alguma maneira, se beneficia disso. Os homens usando o serviço, as prostitutas ou as cafetinas, enfim, todo mundo, de alguma maneira, usa essa indústria, entre aspas. Eu sei até um exemplo muito engraçado de um dos clubes onde eu faço mediação. Tem um senhor peruano que é de Arequipa, que é a mesma cidade do Vargas Llosa. E ele tem mais ou menos a mesma idade. Um senhor brilhante, grande leitor e tudo. E ele conta que na cidade, o pai dele tinha, né, que é falecido, 25 filhos, com eu acho que 12 mulheres diferentes ou 11 mulheres diferentes. Várias delas são prostitutas. O bordel era fora da cidade, porque a cidade era pequena quando ele era pequeno, e o próprio padre da cidade, o pai dele era médico. Então o padre vinha na casa dele e dizia: nossa, eu preciso do seu carro porque eu preciso dar extrema unção para uma pessoa que mora lá num povoado, não sei onde. Isso era a palavra de código para ir para o bordel. Todo mundo sabia, todo mundo aceitava, e isso está, inclusive, em algum, não me lembro qual, mas dos livros do Vargas Llosa, porque, de fato, era a realidade. Então, eu acho que o Gabo reflete isso. Ele tem aquilo presente, um pouco como um autor que eu não adoro, mas que é muito respeitado, que é o Jorge Amado, tá? Que também traz a prostituição, nem sempre como uma coisa negativa, ela faz parte daquela cultura, né? Mas a crítica, quando existe, é o que se faz com isso. Quer dizer, isso é um fato da vida. E quem perde, quem sofre com isso? Então, nessa história fica muito claro, né, que é uma mulher e ainda uma criança. Não sei se eu respondi, mas talvez levantei mais perguntas. Sim, ótimo, obrigada. Realmente, nesse livro incomoda muito, né? Mas tem um livro que eu acho que é até meio autobiográfico, que ele conta, né, da primeira experiência sexual como prostituta. É um tema realmente que eu sempre vi como muito recorrente na obra, e muitas vezes sem o tom crítico
do conto da Erendira. Né? Muito obrigada. Obrigado pela colega pela intervenção. Agora chegou uma pergunta aqui da colega Laura, que pergunta o seguinte: o primeiro conto sobre o anjo, para mim, o melhor depois de Erendira, tem relação com o último, pois o autor sinaliza que Ulisses tem algum tipo de descendência ou ascendência com o anjo que, em verdade, seria um homem holandês com asas. Existe esse efeito circular no livro de fechamento? Bom, eu não sei se eu chegaria tão longe, mas, quer dizer, quando você dá um nome de Ulisses para um personagem na literatura, ele nunca vem gratuitamente. Ele está te dizendo, vai lá olhar o Ulisses original, né? E aí vem toda a mitologia que vem junto com Ulisses. Então, tudo isso é, sim, possível, mas eu acho que mais característico do que isso é quase uma maneira humorística de dizer, olha como pode ser o nosso Ulisses. Porque o nosso Ulisses é um contraventor, ele é fraco fisicamente, ele é franzino, ele não é um rapaz lindo, ele chama um pouco a atenção na vida horrível que a Erendira vive, mas ele não é um Adonis, ele não é nenhuma beleza, né? Então, ele é o extremo oposto do Ulisses clássico. Eu acho que tem mais... É quase para você ter pena, digamos assim, desse rapaz. Quer dizer, olha, ele tem esse nome, ele poderia ser essa pessoa, mas... E ele até quer, porque o amor dele é tão grande, ele é nobre nesse sentido, mas ele é um contrabandista, ele vive na ilegalidade também, quer dizer, ele não é nenhum santo, né? Então, ele tem não sei se respondi, mas eu acho que o Ulisses para mim, o Ulisses é mais um anti-Ulisses, quer dizer, um nome dado para dizer, olha, esse daqui não vai ser o herói de jeito nenhum, né, da Helena de Troia. Obrigado. Agora temos a colega Fernanda Agernon, que levantou a mão. Fique à vontade para fazer. Boa noite. Anhor, Fernanda Anhor. Anhor, desculpa. Tudo bem. Primeiro, eu queria parabenizar a professora pela excelente aula. Eu queria falar sobre aquela questão que tu colocaste sobre a ausência de uma autoridade para reprimir, né, a questão da prostituição aí. Me parece que talvez a autoridade presente, porque aparece num momento de resgate em favor da avó, é que ela é conivente com tudo isso, né, porque ela, ao contrário, ela está presente, mas ela avaliza essa questão da prostituição. A única autoridade que aparece ali seria da igreja, que, de certa forma, tenta reprimir isso, mas não consegue. Então, existe, talvez naquela realidade da região do conto, exista essa questão da autoridade da igreja para reprimir certas coisas que a autoridade governamental não consegue ou não quer fazer, né? Parece que ele coloca bastante essa questão política dentro do conto. Eu acho que isso também é uma característica, lamentavelmente, uma característica muito comum, ou talvez só comum na literatura, e a gente aprendeu a encarar isso com uma naturalidade que não deveria, né? Na literatura a gente não estranha. Se você olhar a literatura anglo-saxônica, por exemplo, prostituição nunca faz parte normal. Não é que ela não exista, ela existe tanto quando ela é universal. Se ela está proibida na Bíblia é porque ela sempre existiu. Mas digamos, na mentalidade protestante, esse não é um assunto aceitável, não se trata desse assunto como algo normal e jamais se trataria de uma corrupção oficial como algo normal.
na nossa literatura, isso está muito frequente, né? Na literatura latino-americana toda. Eu diria que, mais recentemente, existe uma crítica maior. Os jovens, ainda bem, já não acham isso tão normal, tão aceitável. Mas, na literatura, até o final do século XX, brasileira e latino-americana, eu acho que é isso mesmo. Quando existe um freio, ele pode ser da igreja, quando a igreja também não aparece como mais um que tira vantagem do sistema. Mas, com muita frequência, as forças oficiais ou fazem vista grossa ou aparecem como na história e ainda são totalmente coniventes. Bem isso que você falou mesmo. Temos agora, então, a doutora, a colega Adriana, que levantou a mão, também fica à vontade para fazer sua observação. Adriana, que levantou a mão. Ela tá saindo do mundo. Tem que ligar o microfone, Adriana, está desligado o microfone. Agora. Aline, prazer novamente. Eu, desde Lolita, eu fiquei encantada com você, assim, o autor. Nossa, foi o russo que me ganhou, assim, eu não tinha lido Nabokov por preconceito mesmo. Já estou com Ada e Ardor aí na fila. Que legal. E, assim, me encanta tanto a obra do Garcia Marques, que mesmo essas questões muito violentas, o lirismo é um recurso dele, esse lirismo, para tornar tudo muito mais palatável. Acho que as obras dele são muito líricas, né? Ele trata de assuntos árduos, mas com muito lirismo, e fica muito palatável, é muito encantador. Quero saber se é isso, se é esse recurso, se é o realismo mágico. Eu acho que a poesia na linguagem dele, o lirismo na linguagem dele é irresistível. E, segundo, eu tenho uma ex-aluna que acabou se tornando a assistente dele nesse Instituto de Jornalismo na Colômbia. Hoje em dia ela é professora na Universidade de McGill, lá no Canadá, e ela conviveu então com ele durante mais de 10 anos. Uma menina, assim, para mim é uma menina, ela tem 40 e poucos anos, ela tem a idade dos meus filhos. Ela disse que ele era assim no dia a dia também. Quer dizer, essa linguagem da escrita, ele podia tomar um café e falar alguma coisa assim. Ela ficava o tempo todo escrevendo nos caderninhos as coisas que ele escrevia, que ele falava, porque ele falava ele fazia imagens de tudo, assim. Então, eu acho que isso não é nem artificial para ele, era a linguagem na qual ele pensava. Eu estou falando da obra em geral, porque eu gosto demais mesmo, eu acho muito encantador. E estou com um monte de livro, assim, fico querendo ler. Sempre assim, né? E os outros contos também, O Afogado Mais Bonito do Mundo, eu achei sensacional! Sensacional! Eu achei O Afogado Mais Bonito do Mundo, eu achei genial. Não era uma pergunta específica, não, era só um comentário, que me encanta mesmo. Obrigada. Obrigado, Adriana, pela sua intervenção aí. Então, agora tem o colega Alexandre Roque, que levantou a mão, que gostaria de também fazer uma intervenção. A Jeanette também, Lourenço, desculpa, a Jeanette também está levantando a mão, só que ela A Jeanette levantou antes, eu vou passar a palavra para ela. Cadê a Jeanette? O microfone, Jeanette, está desligado. Jeanette, então, por favor, aqui, desculpa que eu pulei a sua ordem aqui. É que eu não sei pôr aquela mãozinha, não aprendi até hoje. Mas agora, então, a sua vez, então, fique à vontade. Agora aprendi. Vivian, maravilhosa a sua explanação, adorei, como sempre, né? Eu sou sua fã, você sabe disso, né? Agora, por exemplo, eu estava pensando o seguinte, quando ela ficou no convento,
que ela estava escrava do mesmo jeito, lavando aqueles degraus, sobe e desce, não sei o que lá, você imagina que ela estivesse mais protegida. No entanto, ela prefere ir embora com a avó, para viver aquela vida de antes. E outro caso, outra pergunta só que eu queria fazer, é aquele final, quando ela foge com aquele colete que a avó usava com as barras de ouro, e ela anda para o mar, eu acho que ela foi cumprir o destino dela. Aí eu E a volto, avó deito no colo falava que ela ia ser uma grande dama, uma grande... uma grande... Aí é a hora que eu penso tudo. O que está falando? Uma grande dama, não, uma grande prostituta rica e influente, que os políticos iam ouvi-la e tudo mais. Foi a impressão que me deu, acho que eu quis... e ele acaba assim, e que ela, com isso, ela não sabia ainda da desgraça, alguma coisa assim, no fim, da desgraça que viria. Você entende? Eu não sei o que entender, se ela teve uma vida desgraçada no fim, ou se ela realmente se tornou uma mulher importante. Só isso que eu queria saber. Bom, eu acho que, primeiro, esse ponto que você levantou sobre como é possível alguém abrir mão do lugar onde ela está, naquele convento, por pior que fosse, para voltar para a vida que ela tinha antes. Eu acho que isso dá uma ideia do tamanho da penetração da mentalidade de escravo. Quer dizer, ela não estava pronta para pagar o preço da liberdade, porque ali no convento ela não era livre também, mas ela sofria menos. Mas sofrer menos numa realidade que talvez fosse estranha, porque ela se sentia fora de lugar ali, né? Ela deixa bem claro que ela não se sentia parte daquilo. Ela prefere voltar para o que ela conhecia antes. Então, eu acho que é uma evidência de que também para assumir a liberdade tem que haver um momento, como é um romance de crescimento, ou uma novela, né, de crescimento, ela ainda não tinha amadurecido o suficiente para poder arriscar o que ela teria que arriscar para ser realmente livre. Agora, o final, eu acho que é ambíguo propositadamente, porque eu lembro que eu li muitos anos atrás e na minha cabeça tinha ficado que ela morria. Aí quando eu reli agora, eu falei, mas de onde eu tirei que ela morreu? Mas depois pensei, por que não? Pode ser que ela morreu, pode ser que ela entrou no mar e se afogou, né, de propósito. Então, não sei se eu fosse fazer um filme, eu não vi o filme, né? Não sei se eu fosse fazer o filme, como eu ia terminar, se eu ia deixar, eu acho que eu ia deixar ambíguo também, porque sempre dá para piorar, né, a vida. E a gente tem exemplos, por outro lado, concretos, digamos, realistas, a Chica da Silva, por exemplo, né, que era uma prostituta, e quando conseguiu, o que ela fez? Ela era uma escrava, ela escravizou, ela tinha não sei quantas dezenas de escravos e nunca cogitou alforriá-los. Então, você fala, mas ela passou por todo aquele sofrimento, mesmo não batendo, não espancando os escravos. Escravidão era um sofrimento, né? Então, eu acho que a Erendira tem essa mentalidade de escravo. E ela não chegou ao ponto de conseguir se libertar ainda, naquele momento convento. Então, aquilo para ela não era tão pior, possivelmente, do que vinha antes. Será que convenci? Eu só achei que ela teria, estou dando para ouvir, né? Que ela teria, porque a avó não falou que ela ia tomar um navio, ou eu entendi alguma coisa assim, que ela ia atravessar o mar, quer dizer, ela iria para a Flórida, né? Para os Estados Unidos, e que ela iria ser uma grande, como é que chama? Cortesã. Uhum. E lá se reuniriam políticos, gente influente. Agora ela estava riquíssima, né?
largou Ulisses lá, com todo o sentimento de culpa que ele ficou carregando, né? Ele não queria matar uma pessoa, nunca pensou nisso. E outra coisa que eu achei muito engraçado, fazendo gancho, é que os contrabandistas eram considerados sérios, pessoas sérias, não eram bandidos, não. Né? Só isso. Obrigada, Vivian. Imagina. Obrigado, Janete. Desculpa que eu não tinha visto, mas ainda bem que nós temos aí o poder moderador da Constituição Imperial que sobrepôs aí. Mas muito obrigado. Desculpe, Janete. Agora temos quem levantou a mão foi o doutor Alexandre Roque. Por favor. Professora Vivian, em primeiro lugar, parabéns pela brilhante exposição. É uma pergunta bem simples e objetiva. A senhora falou sobre as características do realismo mágico, e eu queria saber assim, qual a diferença entre realismo mágico e surrealismo? Eu não confesso que não sei a definição correta de teoria literária de cada um. A definição que eu me dou, digamos, a partir do que eu leio, é que o surrealismo parte do realismo. Então, ele seria algo difícil de aceitar, mas ainda dentro do universo realista. O realismo mágico não precisa ter nenhuma conexão. Então, numa literatura surrealista, as pessoas acham estranho isso que está acontecendo. Quer dizer, elas consideram aquilo surreal. Surreal vem do francês, do abaixo do real, né? Elas ficam chocadas com aquilo. No realismo mágico, tudo de estranho, entre aspas, que acontece, é aceito como absolutamente normal, como parte do realismo. Mas eu vou ficar te devendo a definição, porque eu não sei teoria literária. A Janete talvez saiba a definição. Você sabe, Janete? Olha, do surrealismo, puxa, agora não me ocorre. Eu fiz curso até com o Cláudio Willer e estudamos. Foi no século XIX, não é, Clementinho? Acho que foi. Que eles se reuniam, os intelectuais, eles estavam envolvidos com coisas de magia, inclusive seances, né, que faziam aquelas reuniões, e era alguma coisa que estava além da realidade. Lautréamont, por exemplo, foi uma figura de proa, né, mas foi um movimento que não prosperou, né? Se não me engano, não durou muito. E tinha aquela médium, a Madame... Você vai lembrar, Lilian? Lembra para mim, Vivian? Lembra para mim, a Madame... Deixa eu ver aqui. Ela era... Seria questões assim, mais de cunho metafísico mesmo, espiritual? Isso, eu acho que sim. Fantasmas, alguma coisa assim, mais... eu acho que mais é por aí. Puxa, esqueci o nome daquela famosa médium que reunia os intelectuais, todos seguiam, gostavam, inclusive na época de Poe, se não me engano, também havia muito desse negócio de magia, daqueles círculos de mesa, eles faziam isso, os surrealistas, aquele círculo para baixar lá um espírito, e eles faziam experiências assim, você falava uma palavra, o outro tinha que falar outra, e ia escrevendo assim, e fazia, quando você ia ver no final, tinha uma sequência, e isso era alguma coisa realmente que eles consideravam metafísico. É só isso que eu sei, viu? Não muito. Posso falar o que está aqui no Google? Fala. O professor Google mandou um recado aqui. Vou ler rapidinho, é um texto de um parágrafo só. O surrealismo, ou sobrerealismo, foi um movimento artístico-literário nascido em Paris na década de 1920
inserido no contexto das vanguardas que viriam a definir o modernismo no período entre as duas guerras mundiais. Reúne artistas anteriormente ligados ao dadaísmo, ganhando dimensão mundial. Fortemente influenciado pelas teorias psicanalíticas do psicólogo Sigmund Freud, o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Um dos objetivos foi produzir uma arte que, segundo o movimento, estava sendo destruída pelo realismo. O poeta e crítico André Breton era o principal líder e mentor deste movimento. E o Lautréamont, eles não falam? Não, aí o texto é longo, viu, Janete? Eu acabei não lendo tudo, só li o primeiro parágrafo para a gente dar uma chegada, assim. Ótimo. O que eu sei que se fazia, também na época do cinema surrealista, que foi um pouco mais tarde, acreditava-se que, sob efeito de drogas, você acessava o subconsciente e podia produzir uma arte mais espontânea. Enquanto que o realismo mágico ele não lida com... Claro que ele lida com o inconsciente sem que as pessoas que participam do realismo mágico se deem conta disso. Então, as pessoas não podem nunca ter ouvido falar em Freud, mas elas vão acreditar que... Na verdade, elas vão acreditar que esses espíritos, que esses ossos são as pessoas aos quais eles correspondiam, etc. Então, eles acham que isso tudo faz parte da vida do dia a dia, enquanto que os surrealistas tinham a noção de que isso não era, na verdade, era justamente o contrário, eles queriam acessar uma parte que não estava disponível, né, não estava à flor da pele no dia a dia. Então, por isso, a seance, as drogas, o chás e as coisas lá malucas desculpa. Né? Só para completar, eu lembrei o nome, era Madame Blavatsky. Ah, tá certo, eu nem lembrava. Ouvi falar, sim. Obrigada. Não, era só isso que eu lembrei o nome dela. Muito Temos agora, obrigado, então, pelas colaborações dos colegas, e agora temos o colega Antônio Clementin, que levantou a mão. Fique à vontade, Antônio. Parabéns, Vivian, foi muito boa a sua apresentação. Eu queria chamar a atenção só para um aspecto, né? A avó desalmada, né? Mas eu acho que o que ele mostra ali, o que há de mais desalmado é o cenário, o meio social, né? Que propicia todo tipo de injustiça, né? A prostituição e outros problemas sociais, crimes. Isso é uma coisa endêmica na América Latina, onde aflora essa desigualdade, essas agruras, esses obstáculos todos. Então, a facilidade para se enveredar para esse caminho é muito mais fácil, né? E a Erendira foi uma vítima desse ambiente, desse meio social desalmado. Concordo, comentário. Concordo. E quem mais? Vamos lá, quem tem mais aqui que levantou a mão é o doutor Franco. Eu tinha levantado a mão, não sei que momento aí. Doutor Franco, passaram aqui a relação. Doutor Franco, doutora Leonete e Adriana. Olha, primeiro a Leonete, depois a Adriana e eu por último. Tá. Então vamos lá. Como a Adriana já falou uma vez, você falou duas vezes, eu vou aceitar essa deferência. Boa noite, colegas. Eu sou aposentada aqui de São Paulo. Estou muito feliz de participar aqui no grupo da MB. Eu estou engatinhando nessa coisa de clube de leitura. Participei, acho que de 4 ou 5 rodadas lá com a Pamages. Então, eu estou descobrindo que eu estou aprendendo a ler grandes autores. Na adolescência, Vivian, eu li os 100 Anos de Solidão e eu não me entendi nada. Eu falei, mas por que esse livro ganhou um prêmio? Não entendi. Não tinha o clube de leitura para incentivar, eu li solo porque eu achei que era para ler, ninguém me explicou e fui fazer outras coisas na vida. E agora fui ler o livro do Contos,
todos fantásticos, eu estou aprendendo o que é o realismo fantástico, estou adorando toda essa nova nomenclatura do meio literário. E aí, quando eu cheguei no livro da Cândida, eu vi duas coisas. A primeira coisa que me chamou a atenção ali foi, eu achei que ele quis retratar o papel de submissão do feminino, de como a avó foi tão natural para ela fazer a neta pagar se prostituindo, né? Que naturalidade era essa? E o que eu fiquei bem surpresa, não digo que eu fiquei assustada, mas eu assim, como que o autor conseguiu falar de coisas tão horríveis, tão, sabe, de desgraças, e falar de uma maneira fluida, de maneira que eu não perdi o interesse, eu não tive vontade de abandonar a leitura, eu continuei. E quando chegou naquele pedaço ali, que ela estava no convento, aí também eu vi uma coisa engraçada, né? Que a igreja aparece como aquela pessoa, aquela entidade que vai salvar e queria até salvar a Herêndira. E acabou que não conseguindo, porque a avó era bem persistente. E aí, na hora que ela poderia ter ficado no convento e preferir com a avó, eu me lembrei da experiência que eu tive de muitos anos como juíza da infância, que a gente tratava dos casos de crianças que sofriam violência dos pais, e mesmo depois de sofrer violência, essas crianças daí queriam ficar com os pais. É uma coisa muito impressionante, talvez só o psicológico vai explicar, não sei explicar. Mas eu lembro que fiz essa ligação, né, dos casos lá da vara. E depois, aí na hora que estava no final do conto, eu achei que ela estava indo se afogar, porque ela vestiu o colete, ele caminhou em direção ao mar. Eu falei, nossa, ela vai se matar. Depois, não, ela passou o mar, foi não sei para onde, foi para o deserto. Eu falei, bom, ela enlouqueceu, né? Porque só conheceu desgraça, essa moça. Foi tomar sol. No fim, eu diverti com essa possibilidade, porque ele não diz qual é o fim da Herêndira, né? Nunca mais se ouviu falar dela. Pode ter morrido, né? Enfim, era esse comentário que eu queria fazer da observação que eu pude ter do livro. Obrigada por me ouvirem. Adorei o comentário, que eu acho que a trajetória que você descreveu é da maioria das pessoas. Muita gente leu A Insustentável Leveza do Ser, achou chatíssimo e nunca mais voltou. E se você não tem com quem discutir, por isso que eu gosto tanto de clube de leitura, né? Porque se você não tem com quem discutir, o livro fica lá esquecido. Então, é isso mesmo. Muito bom. Que bom. Obrigada. Agora temos a colega Leonete, que levantou a mão. Acabei de falar. Leonete, por favor. Ah, tá. Obrigado, Leonete. Adriana, então. Colega Adriana. Obrigada, Lorena. Tem uma curiosidade, eu não entendo se realismo mágico, realismo fantástico, realismo maravilhoso, né? O que é que é? Eu sei que realismo maravilhoso é conto de fada, que todo mundo acredita naquilo. Eu não sei se eu li, alguém me disse. E realismo mágico, realismo fantástico, qual seria a diferença? Bom, o que é que tem, não sei. São sempre graus, digamos assim, de quanto os personagens acreditam naquilo que é inusitado, né? Então, você tem como um espectro completo. Em um extremo, você tem o realismo, onde tudo pode ser testado, digamos, cientificamente, e no outro, eu diria que você tem a magia total, que seria o mundo de conto de fadas. Você tem também as fábulas de adultos, etc., que animais falam, animais têm poderes, etc. E aí ninguém questiona nada disso. No meio, você tem várias possibilidades. Você tem culturas que consideram o realismo mágico, por exemplo, considera o sobrenatural faz parte do dia a dia. O sobrenatural é natural, né? Se você pegar Kafka, por exemplo, não é... Você pegar, por exemplo, a Metamorfose. Kafka acorda, quer dizer, Kafka não, né? O Gregor Samsa acorda transformado num inseto. Ninguém, na história toda, para dizer, peraí, vamos levá-lo num médico, ver se a gente cura isso, ver se a gente resolve.
O tempo todo é como nós vamos resolver o problema que criou, que agora ele não vai trabalhar, ele não está indo trabalhar, ele não quer sair do quarto, e eles não querem que vejam, a família não quer que os outros vejam ele feio desse jeito e tal. Então, o que é estranho ali não é que ele foi transformado, ninguém questiona essa transformação. Então, é um fantástico, mas não é um realismo mágico que aceita a presença dos mortos, por exemplo. É um realismo mágico onde alguma coisa estranha, aliás, a premissa é sempre que aconteceu alguma coisa estranha. No caso de Kafka, em todas as histórias dele, tudo começa com alguma coisa muito estranha. Nem sempre ela parece tão estranha como uma transformação num inseto, mas elas sempre são coisas que precisaria alguém parar para dizer assim, peraí, mas isso é um absurdo. Ninguém fala. O processo, né? Assim, Exatamente, porque a ideia básica é que o absurdo é real, né? Então, numa literatura do leste europeu, por exemplo, você tem essa aceitação que o absurdo é real. Então, você tem todas aquelas distopias dos sistemas totalitários, porque o dia a dia deles é absurdo, mas é real, né? Então, ninguém questiona, né? Mas aí não é o sobrenatural, não são os mortos, não são objetos que andam, por exemplo. São é o homem que gera as estranhezas do ambiente. Guimarães Rosa se encaixa em alguma dessas, ou ele é só Guimarães Rosa mesmo? Guimarães Rosa? Eu não me lembro. A margem do rio. Você tem, eu não diria que tem o sobrenatural, mas você tem magia, sim. Você tem Eu acho mágico, eu acho alguma coisa mágica. Tem um grau de mágico, sim. Mas, de novo, eu não sou expert, eu sou a pessoa provavelmente menos indicada para se... Eu acho que é mágico, mas eu nunca consegui achar essa definição da obra dele, é muito genuína. Então, tá bom. Então, tá. Então, vamos agora, doutor Franco, agora que foi um gentleman, e agora vai fazer a sua intervenção. Não sei como já estamos quase no adiantado da hora, mas só vou falar mais umas coisas. Bom, primeiro é o seguinte, a Abuela foi a precursora do turismo sexual, né? Não teve ninguém no mundo que inaugurou o turismo sexual, que passava todo mundo por ali, tinha placa, o correio ajudou a divulgar, coisa muito legal isso, né? Mas sobre a questão da prostituição, muitos autores falam sobre isso, né? Por exemplo, ele mesmo tem aquele livro, né, das histórias das tristes putas, né, do Gabriel Garcia Marques. O Lhosa tem um livro maravilhoso, que é o Pantaleão e as Visitadoras, que é uma realidade muito grande. Depois ele tem o Casa Verde também, que esse eu infelizmente não gostei, parei pela metade, estava esperando muito da obra. Aí os japoneses também têm, né, a Casa das Belas Adormecidas, do Kawabata. Então, é um tema assim, muito legal. Assim, por quê? Porque é o nosso dia a dia. Na verdade, foi a primeira profissão, então a primeira profissão tem que ser bem retratada pela história para todo mundo conseguir entender. Agora, eu só queria falar uma coisa sobre o realismo mágico. Eu até compreendi. Eu tenho lido muito sobre autores japoneses. Já li, sei lá, uns 50 livros, mais ou menos. Então, tem uma visão assim bem legal. E tem umas coisas que são interessantes, porque é totalmente fora da nossa realidade. Por exemplo, o suicídio no Japão, o que para a gente é uma tragédia no Japão, é simplesmente o direito da pessoa poder dizer assim, eu sei quando eu vou terminar. Não vou dar essa possibilidade para ninguém acabar com a minha vida. Eu sei quando eu terminei a minha tarefa e quando não tenho mais nada para fazer aqui, ou quando alguma desonra não me permite mais olhar para o meu semelhante. Então, são questões diferentes essa questão, né? Eu estou lendo um livro agora do Natsume Soseki. Natsume Soseki é um autor do século XIX. O primeiro livro dele é Eu Sou um Gato, que eu li, é um livro grande, 500 páginas, muito bom. Não sei se a Vivian já teve a oportunidade de ler. Já, muito bom, né? Eu estou lendo o segundo dele, é o Batchan. Batchan é de 1906, Batchan quer dizer jovem mestre.
E é um livro que ele é um mocinho que se formou e foi para uma cidade super distante no Japão, assim, no fim do mundo, com um pessoal extremamente interiorano, com realidades totalmente distintas dele, que é de Tóquio, né? E ali tem umas coisas engraçadas, por exemplo, assim, duas coisas assim. A primeira coisa, ele termina de dar aula ao meio-dia e ele tem que ficar até as 3 da tarde na escola, porque os alunos têm que terminar de limpar toda a sala, deixar tudo arrumadinho e ele tem que fazer a supervisão se está tudo limpo. Outra coisa também que ele não se conforma é que ele tem o plantão noturno. Mas não é que o plantão noturno, você fica assim das 6 às 8. Ele dorme na escola e fica à disposição dos alunos a madrugada inteira. É um verdadeiro... Isso talvez seja um pouco do realismo mágico de alguma outra cultura que a gente não tem ideia nenhuma e parece um absurdo, mas para o pessoal de lá é uma normalidade, né? Vivian, mais uma vez, parabéns pela belíssima palestra, maravilhosa. Obrigada. Desculpa eu interromper, eu preciso só avisar que eu preciso sair para uma outra reunião, que eu tenho um outro clube de leitura que começa exatamente agora. Então, não sei se... A gente pede desculpas dos demais inscritos, mas, professora Vivian, muito obrigado pela sua participação. Foi gentilmente, aceitou o nosso convite, nos brindou com seu conhecimento. E vamos esperar que a senhora nos brinde mais vezes nas algumas próximas reuniões que forem possíveis. A senhora está sempre convidadíssima a participar do nosso clube, para vir enriquecer o nosso dia a dia. Muito obrigado. Sabíamos que a senhora tem já um compromisso. Pedimos desculpas para os demais inscritos, porque a senhora realmente não pode permanecer. E nós já agradecemos de antemão a sua participação. E muito obrigado. Eu é que agradeço, vocês são um grupo muito legal. Sucesso para vocês, gente. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então, os próximos livros que serão lidos pelo Clube de Leitura da IMB serão do bloco de leituras aqui. No quinto encontro será Ficções de Jorge Luiz Borges, no dia 29 de setembro, à quarta-feira, das 18h30 às 20 horas. É um livro que tem 176 páginas. E o próximo, o sexto encontro é O Herói Discreto, de Mário Vargas Llosa. São 344 páginas. Vai ser no dia 27 de outubro de 2021, quarta-feira, das 18h30 às 20 horas. Então, boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença e até um próximo encontro. Boa noite, pessoal. Boa Tchau. noite a todos. Obrigada.